Deus seja louvado. Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele dá de poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Agradeço também o pastor Diego e a igreja pelo convite. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com os irmãos. Amém? Eu creio que Deus já tem nos abençoado desde que começou esse culto. Mas eu quero ler um texto com vocês no livro de Êxodo. E é um texto interessante. Êxodo capítulo 28. Que são textos, irmãos, que às vezes a gente lê, e a gente lê meio que correndo, né? A gente não para pensar nos detalhezinhos que estão ali. E eu quero dizer uma coisa para você: tudo que está na Bíblia é importante. Se não fosse, Deus não tinha colocado lá. Mas tem coisa na Bíblia que a gente fala assim, né? Vou pular esse pedaço aqui, né? Vou pular isso aqui, vou ler da outra página lá, porque às vezes a gente acha que não... Mas eu lendo esse texto há uns dias atrás, Deus falou no meu coração, e eu queria tentar repartir com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração sobre esta palavra. E eu peço a Deus que Ele não estrague, que eu não estrague, né? Aquilo que Ele já falou na palavra de uma forma tão linda, que eu não estrague, porque a palavra do Senhor é maravilhosa. Essa palavra é tremenda. Êxodo capítulo 28, a gente vai ter um texto que vai falar para a gente das vestes sacerdotais. A gente vai ter isso no capítulo 28, capítulo 29, depois lá no capítulo 39 de Êxodo vai falar sobre isso também. E é um texto longo, então a gente não vai ler tudo, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Mas leia esse texto depois na sua casa, pedindo que Deus traga para você a revelação do que está nessa palavra. O capítulo 28 de Êxodo diz assim: traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Façam vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Façam vestes sagradas. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. Vestes para consagrá-lo. Aleluia. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. Algumas versões falam de ágata. As pedras de ágata. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento, conforme a obra de um lapidador. Quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará esses nomes sobre os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Aleluia. Vamos pular um pouquinho aqui, versículo 15. Faça também o peitoral do juízo, será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro,
pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro, e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Aleluia! Então, passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Vamos pular mais um pouquinho aqui e vamos para o versículo 29. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Ponha também no peitoral o juízo, o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Agora, versículo 36 e 37. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela, a maneira de gravuras de sinetes, as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Aleluia! Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Amém. Irmãos, esse texto, como eu falei, é um texto às vezes que a gente lê meio que pulando, né? Porque são muitos detalhes da roupa do sacerdote, e aí a gente fala, mas para que isso interessa para a gente, né? E eu trouxe aí umas imagens, não sei se tem como colocar para a gente? Por favor, para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que é isso daí. Então, esses capítulos 28, 29, ele vai falar da vestimenta do sacerdote. E uma coisa que eu acho interessante, irmãos, os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi. Foi uma tribo escolhida por Deus para representar todo Israel, não é isso? Todo Israel era de Deus, mas Deus escolheu de uma forma especial os levitas. E dentre os levitas, Deus escolhe a família de Arão, para ser Arão o sumo sacerdote e os seus filhos sacerdotes. E isso ia se prolongar, era uma coisa hereditária. Os demais, os filhos que viessem, exerceriam esse ministério. Então, os sacerdotes, eles tinham um encargo da casa do Senhor, da obra do Senhor. E nesse texto de Êxodo, Deus está dando para Moisés as diretrizes do que ele tem que fazer, do tabernáculo, e daquilo que teria dentro do tabernáculo: a arca da aliança, o altar do incenso, o candelabro, o altar do sacrifício, a mesa dos pães. E eu acho uma coisa linda, que Deus dá uma ordem, dizendo como é que vai carregar. Não é para carregar de qualquer jeito. As coisas do Senhor são santas. As coisas do Senhor são santas, é o que Deus fala: Moisés, tudo isso aqui é santo. Então vai ter toda uma ordem para se transportar. E aqui a gente tem uma imagenzinha, né, de como eles transportavam as coisas que estavam ali dentro do tabernáculo. Então, o altar, a arca da aliança, o altar do incenso, a mesa dos pães, tudo isso aí tinha argolas e eram carregados com varas. E a forma de carregar era no ombro. Não era para pegar de qualquer jeito. Senta um pouquinho, pastor. Não era para pegar o negócio e levar embaixo do braço. Não era para levar assim. Não era para levar arrastando pelo chão. Não era. Era para levar no ombro. Levar de uma forma muito honrosa.
de uma forma muito respeitosa. Por favor, põe o próximo slide. Aí a gente tem mais ou menos, né, como seria a roupa do sacerdote. Fala pra gente ali da estola. Algumas versões fala o éfode. Na Bíblia da linguagem de hoje fala do manto sacerdotal. E era aquele manto ali, a imagem eu não sei se está boa, é meio vermelho. Essa é a estola sacerdotal. Este é o éfode. Esse é o manto sacerdotal. No ombro tinham duas pedras de ônix. Em algumas versões fala pedras de ágata. Nessas pedras estariam gravados os nomes dos filhos de Israel. 6 de um lado, 6 do outro lado. Os 12 nomes das tribos estavam gravados onde? No ombro. Vamos repetir, no ombro. Amém? O ônix ou a ágata é uma variedade de quartzo. E ele aparece de várias cores. Põe o próximo. Essa pedra aparece de muitas cores. Então como é que era? Não sei. Volta um pouquinho. Ela aparece de muitas cores. E não sei como é que era. Que cor que era aquela que estava no ombro do Arão. Põe o próximo, por favor. Aí tem um outro antes desse? Pode seguir. Esse aí. Esse aí é uma estola. Ainda há algumas igrejas que usam, né? A igreja católica usa. A igreja anglicana, eles têm por costume usar isso. A igreja luterana, os cristãos ortodoxos. A estola, irmãos, essa faixa que você está vendo aí, de uma forma, de uma cor escura, isso aí é uma estola luterana. Então era mais ou menos isso, só que lá no tempo de Arão, mais parecido com aquela primeira imagem que nós colocamos, tá bom? Põe o próximo, por favor. Põe mais o outro. Aí a gente tem novamente uma imagem do que seria mais ou menos a roupa do sacerdote, com a estola, o peitoral, as correntes de ouro. Ele está com a mitra, com o turbante, e a sua ornamentação. As barras da roupa tinham os sininhos. Quando ele andava, aquele sininho tocava, as pessoas sabiam que ele estava vivo lá dentro do Santo dos Santos. Se o sininho parasse de tocar, aconteceu alguma coisa, o homem morreu. Tem que puxar o homem com corda. Põe o próximo, por favor. Aí a gente tem novamente o peitoral, as 12 pedras. Cada pedra representava o quê? Uma das tribos de Israel. 12 pedras, segundo as tribos de Israel. Estava sobre o peito, sobre o coração do sacerdote, do sumo sacerdote. Amém? E na cabeça, o turbante e a lâmina de ouro. Na lâmina estava escrito o quê? Santidade ao Senhor. O próximo, por gentileza. Novamente, o peitoral, as 12 pedras e as pedras nos ombros. Tanto no peito quanto no ombro estava representado as 12 tribos de Israel. Irmãos, por que eu quis trazer isso para vocês aqui hoje? Deus, Ele mostra que tudo aquilo que estava no tabernáculo era santo. Tudo era santo. O altar, a mesa dos pães, o candelabro, tudo que tinha ali era santo. A bacia onde o sacerdote se lavava, os garfos, as ferramentas, tudo ali era santo. Não era para ser usado de qualquer forma, não. As ferramentas que usava lá para o sacrifício, nos dias de sacrifício, não era para alguém usar no churrasco de casa. Era uma coisa específica. Era tudo santo, santo ao Senhor. Mas Deus também tem o povo como seu povo santo. Não é só os objetos que estão lá. Deus quer o povo santo. Deus quer Israel como um povo santo, um povo separado para Ele. Santo significa o quê? Separado. Deus separou esse povo.
E Deus separou esse povo com qual objetivo? Deus separou esse povo para que esse povo fosse dele e fosse especial. Põe um outro slide para a gente, tem um texto aí, de Levítico. Volta por favor, não é Levítico, é Êxodo mesmo, Êxodo 19:6. Êxodo 19, versículo 6, Deus vai dizer assim: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus escolheu a tribo de Levi, Deus escolheu Arão, mas Deus estava chamando também todo Israel. E ele diz assim: todo Israel, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus fala para Moisés: são estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Não é só para o Arão agora, não é só para Levi, é para todo Israel. E o que isso tem a ver com a gente? Então vamos agora para a carta do apóstolo Pedro, porque Pedro pega esse texto e ele vai direcionar esse texto para a gente. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 5, Pedro diz assim: também vocês, fala para o seu irmão, você, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem o quê? Sacerdócio santo. Aleluia! Nós somos chamados por Deus, edificados como casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos chamados por Deus para ser sacerdócio santo. Tem mais um texto de Pedro, no versículo 9 desse mesmo capítulo. Olha que Pedro vai falar para a gente: vocês porém são o quê? A geração eleita, aleluia, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus é povo santo, aleluia, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são a geração eleita e o sacerdócio real, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses textos, meus irmãos, eles se ligam, e eles se ligam de uma forma muito linda. Tudo tinha que ser carregado no ombro, carregado com dignidade. Arão, quando entrava na presença de Deus, ele também levava no ombro a nação. Ele levava no ombro aquela nação, ele levava nos seus ombros aquele povo, o povo do Senhor. Há um versículo aqui que nós lemos, que diz assim, o versículo 12: Arão levará esses nomes sobre os seus ombros para a memória diante do Senhor. Quando ele entrava lá no santuário, quando ele entrava no Santo dos Santos, todo Israel estava com ele ali. Todo Israel estava com ele ali. Ele entrava como um representante de todo o povo. Ele entrava como um representante de toda aquela nação. Quando ele entrava ali, Deus sabia que ele era um homem só, mas ele representava toda aquela nação que Deus chamou para ser uma nação santa e um povo sacerdotal. Ele era um só, mas ele representava todos. E aí o texto diz para a gente depois, que naquele peitoral, haviam 12 pedras, as 12 pedras com os nomes gravados das tribos de Israel. Por quê? No peito. Não podia ser uma pastinha que ele levava e colocava em qualquer lugar? Não podia ser uma anotaçãozinha? Não, é no peito, é no coração. O sacerdote tem que trazer no seu peito aqueles que ele vai representar diante de Deus. Ele tem que trazer sobre o seu coração aqueles que ele representa diante de Deus. Aquele sacerdócio de Arão, irmãos, acabou. Porque Deus enviou um outro sumo sacerdote para nós. Não é isso que a Bíblia diz? Quero ler um texto com vocês lá de... Obrigado, irmãos, acabou os slides. De Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Aleluia.
Hebreus capítulo 5 vai dizer assim: cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Jesus não é um sumo sacerdote que está rodeado de fraquezas, mas ele é o nosso sumo sacerdote. Aqui na carta aos Hebreus, o escritor vai falar para a gente que Jesus Cristo é um sacerdote, mas ele não é da ordem de Arão, ele é da ordem de Melquisedeque. Ele vai falar isso aqui no capítulo 7. Melquisedeque foi aquele rei sacerdote que, quando Abraão vem da batalha, onde ele resgatou o povo de Sodoma, Gomorra, Ló e aquelas outras cidades, Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. E o texto bíblico diz que Melquisedeque abençoou Abraão. E aí o texto bíblico vai dizer para a gente que o maior abençoou o menor. E se Abraão é um homem grande nas escrituras, Melquisedeque é maior, porque ele abençoou Abraão, ele profere uma bênção sobre Abraão. E aí o escritor vai dizer para a gente que Jesus não é um sacerdote da linhagem do Arão, não é. Jesus nem é da tribo de Levi, ele é de uma outra tribo, de uma tribo que, segundo a lei, não podia nem ministrar, nem exercer sacerdócio. Vocês lembram do que aconteceu com o Saul, quando ele vai oferecer sacrifício? Vocês lembram disso? Segundo a lei, ele estava fora, mas Jesus vem para estabelecer um novo sacerdócio. Aquele sacerdócio de Arão acabou, aquele sacerdócio levítico acabou. Um novo testamento, uma nova aliança está sendo firmada. E agora essa aliança não é firmada com o sangue de boi, de ovelha, de carneiros, ela é firmada com o sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus, nós adentramos, irmãos, o santo dos santos. O escritor vai dizer aqui para a gente, que por causa do sangue de Jesus, nós temos a ousadia para entrar no santuário. Ele vai dizer no capítulo 10, versículo 19 de Hebreus, nós temos ousadia, aleluia, a gente pode entrar no santuário do Senhor. O sacerdote entrava e tinha um sininho, porque quando entrava, se tivesse meio torto, morria ali. Nós temos a ousadia, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus nos limpa. E o texto de Hebreus 5 diz para a gente que o sacerdote, ele é escolhido entre os homens. Entre os homens. Arão era um da tribo de Israel, os seus filhos eram da tribo de Israel. Jesus foi escolhido entre os homens. Jesus veio, irmãos, e ele se fez homem. Ele era um homem como eu, como você, porém sem pecado. Jesus era um homem que sentia cansaço, tinha sono, sentia fome, sentia dor, sangrava. Jesus era um homem, e foi o homem Jesus que morreu na cruz. Ele morreu por causa dos nossos pecados, ele levou a nossa maldade, ele se ofereceu. O sacerdote tem que ser escolhido entre os homens. E se Pedro diz para a gente que nós também somos o sacerdócio real, é porque Deus está escolhendo eu e escolhendo você entre os homens, para que sejamos também sacerdotes na nossa geração. Não segundo a linhagem de Arão, dos levitas, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Nós também temos esse encargo. E se somos sacerdotes, o que nós temos que fazer? O sacerdote representava o povo. O sacerdote representava o povo diante de Deus. Ele levava o povo no ombro, ele levava o povo no peito. A nossa irmã Cristina, né? Ela falou uma coisa aqui muito interessante, eu até anotei. Ela disse assim: ainda há chance para o seu amigo, aleluia. Você entendeu isso, irmãos? Ainda há chance para o seu amigo, ainda há chance para o seu parente, aleluia, aleluia. Ainda há chance para o seu familiar, ainda há chance para o seu amigo. As coisas não estão perdidas, irmãos. As coisas não estão perdidas, porque nós somos chamados e incumbidos por Deus para exercermos um sacerdócio nesse tempo, para levarmos nos ombros, como memorial, diante de Deus, aqueles que nós amamos, os nossos familiares, os nossos amigos, e até mesmo aqueles que a gente nem sequer conhece.
nós podemos levá-los diante de Deus, nós podemos apresentá-los diante de Deus, e Deus irá abençoar. Quando Arão entrava na presença de Deus, as bênçãos eram liberadas sobre todo Israel, sobre todo o povo. Quando você entra diante de Deus, as bênçãos também são liberadas. Mas a gente tem que levar como? Tem que levar no ombro, com dignidade. Não é para fazer a coisa de qualquer jeito, irmãos. É com dignidade. Levar as pessoas diante de Deus com dignidade. Levar os nossos amigos, levar os nossos familiares, levar os irmãos da igreja. Fazer isso com dignidade, levar no ombro, sustentar. Aleluia. O sacerdote, ele tinha essa obrigação, e a gente vai ver isso aqui no livro na carta de Hebreus, que nós temos essa obrigação de sustentar uns aos outros, como sacerdotes do Senhor. Aqui no capítulo 10 de Hebreus, versículo 24, a gente vai ler, diz o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Sacerdócio, irmãos, animar um ao outro. Às vezes a gente está na igreja, a gente começa a cansar. Às vezes na nossa caminhada cristã a gente cansa. Mas você é sacerdote para animar o seu irmão. Você tem que levar ele no ombro. Quando ele não estiver aguentando mais, leva ele no ombro. Quando ele estiver caído, leva ele no ombro. Não deixa ele para trás, não. Nós temos que nos animar uns aos outros, na prática, no amor e na prática das boas obras. Nós temos que chegar para os irmãos, olha o que diz o versículo 25, fala para ele: não deixemos de congregar. Não deixa de congregar, irmãos. Continua congregando, continua vindo à presença de Deus, porque é aqui na presença de Deus que você vai ser abençoado. É na presença de Deus que as coisas mudam. É na presença de Deus que os milagres acontecem. Olha o que diz: nós não podemos deixar de congregar, principalmente porque o dia, e aí está com D maiúsculo, se aproxima, a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Não deixa de congregar, porque o maligno tem tragado e destruído muita gente. Não deixe de congregar. Olha o que diz o versículo 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo. Não deixa que o seu irmão fique só nessa expectativa de juízo, irmãos. Leva ele para Jesus, põe ele no ombro. Carrega o seu irmão, carrega a sua irmã, carrega o seu familiar, põe ele no ombro. Põe ele no ombro. Olha o que vai dizer para a gente no versículo 35 desse capítulo: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. O sacerdote tem que falar para o irmão e dizer: continua confiando, não perca a confiança, não perca a esperança, não perca, continua confiando, continua trabalhando, continua seguindo em frente. Olha o que vai dizer para a gente o versículo 36, vocês precisam perseverar. Isso é trabalho sacerdotal. Chegar para o irmão e falar: persevera, irmãos, persevera, minha irmã. Mais um dia, mais uma semana, mais um culto, aleluia. E no outro dia, mais um culto, e mais um dia, e mais uma semana. Você tem que perseverar para fazer a vontade de Deus e alcançar a promessa. Há uma promessa. Deus prometeu que vai abençoar, e Ele não é homem para que minta, e Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. O que mais que diz aqui para a gente? Porque ainda um pouco de tempo, aquele que vem virá e ele não vai demorar, e o meu justo vai viver da fé. E se ele retroceder, e se ele voltar para trás, a minha alma não se agradará dele. Mas sempre lembra o teu irmão, que nós não somos daqueles que se retrocedem, que voltam atrás para a perdição. Nós não somos os que voltam atrás, nós somos os que permanecem para a preservação da alma. Nós não voltamos atrás. Nós não voltamos atrás. Lembra o seu irmão sempre disso. Nós não voltamos atrás. Nós permaneceremos. A nossa alma será preservada. Como somos sacerdotes, como sacerdotes do Senhor, não somos sacerdotes a São Jesus. Mas como sacerdotes do Senhor, eu e você temos que levar os nossos irmãos no ombro. Temos que levá-los no peito. Temos que levá-los. Quando nós entramos na presença de Deus, no santuário do Senhor,
Deus vai se lembrar deles, e Deus vai liberar as bênçãos, e Deus vai salvar. Deus vai salvar. Deus não mudou. Ainda há uma chance para o seu amigo. Aleluia. Ainda há uma chance para o seu familiar. Jesus não mudou. Ele quer usar eu e você. A gente exerce o nosso sacerdócio entrando diante de Deus e orando. A gente exerce o nosso sacerdócio indo lá e falando. A gente exerce o nosso sacerdócio indo lá e pegando na mão e jogando no ombro. Exerça o seu sacerdócio. Você foi chamado por Deus, você foi chamada por Deus. Exerça, trabalhe, não desanima. Não desanima. Ainda há chance. Aquela pessoa que você fala, isso aí está perdido, ainda há chance. Eu fiquei muito feliz uns dias atrás, porque eu encontrei, já tem um tempinho, um casal muito querido da gente, eram nossos vizinhos, e a menina dele tinha uns 13 anos, ela estava na igreja. E aí uma irmã, a menina de 13 anos, uma irmã lá da igreja, falou umas bobagens para a menina, né? Que a menina não veio num culto lá, que ia no cinema, sei lá o quê. E a irmã foi lá e despejou, e a menina não veio mais. Eu falei, meu Deus, né? A irmã não teve a sabedoria, né? Mas eu encontrei os pais dela e eles falaram que ela está batizada, e ela está congregando. Ainda há chance, irmãos, a coisa não está perdida. Vamos continuar orando, vamos continuar trabalhando, vamos continuar levando os nossos irmãos nos ombros. Eu oro por esta família sempre. Sempre apresento eles em oração. Sempre. Há anos. Há famílias que eu tenho orado por eles há anos. Senhor, faz esta obra. Senhor, faz esta obra. E a gente não pode desanimar. Porque a nossa oração sobe para a memória diante do Senhor. Para terminar, lá em Apocalipse diz para a gente que no altar do incenso, que o altar do incenso na terra era o modelo do que o Moisés viu lá no céu. As orações são postas. E as orações sobem para a memória diante de Deus. Até que chega o momento que Deus fala para o anjo, pega a oração, pega a brasa do altar e joga lá. É a resposta. Deus vai responder essa oração. Em nome de Jesus. Não desiste, meu irmão. Não desiste, minha irmã. Deus vai responder a sua oração. Posso orar com os irmãos? Bendito Deus, Pai do nosso Senhor. Eu te agradeço, Pai, por esta igreja, por esse povo sacerdotal, por essa nação santa. Eu te agradeço por esse povo exclusivo do Senhor, adquirido pelo Senhor, comprado com o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, remido com o sangue de Jesus, para uma nova e uma viva esperança. Eu louvo o teu nome pelos meus irmãos, e eu peço que o Senhor abençoe a todos. Usa cada um, Pai, que cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs seja um instrumento da bênção do Senhor, por onde eles estiverem. Como nós cantamos aqui, por onde eu for, a tua bênção me seguirá, e essa bênção não fique só sobre a vida dele, mas alcance os seus familiares, alcance os seus amigos, alcance os seus vizinhos, e a poderosa salvação do Senhor se manifeste por meio da tua igreja, por meio da vida do meu irmão e da vida da minha irmã, em nome de Jesus. Esta igreja é um povo sacerdotal, que vai fazer diferença, e vai resgatar as vidas do poder do inferno. Nós cremos nisso, e louvamos o teu nome, Pai, por esta poderosa salvação, que o Senhor levante em nosso favor, por meio do nosso Senhor, o Salvador Jesus. Amém e aleluia. Obrigado, pastor Diego. Deus abençoe meus irmãos, que esta palavra fique no seu coração. Somos sacerdotes do Deus vivo. Deus abençoe, muito obrigado. Eu que agradeço.